Saúdo a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. No tema de hoje vamos falar sobre o nazismo. Qual a sua relação com a palavra de Deus, né? O que é nazismo? Nazismo é a doutrina e partido do movimento nacional socialista alemão, fundado e liderado por Adolf Hitler, cujo símbolo adotado foi a suástica, que é uma cruz com as extremidades dos braços voltados para o lado direito. Também tem representação no budismo. Antes da suástica ser adotada como símbolo do nazismo, ela já tinha uma representação no budismo. Até agora, nada vemos com relação à palavra, amém? Ideologia. O nazismo é a ideologia que teve como principal característica o antissemitismo, preconceito contra o ódio aos judeus. Aí é onde entra a relação do nazismo com a palavra de Deus. Vou repetir, a ideologia que teve como principal característica o antissemitismo, preconceito contra o ódio aos judeus. Antissemitismo, de vez em quando nós ouvimos essa palavra, antissemita. Semita é relativo ao grupo étnico e linguístico ao qual se atribui Sem como ancestral. Quem foi Sem? Sem foi um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Se nós formos aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, um dos filhos de Noé, que nós vemos que ele foi abençoado por Noé, ele e toda a sua descendência. Em Gênesis 11 também, no versículo 10, diz assim: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vamos para o versículo 26. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Ou seja, Sem, ancestral de Arfaxade, que foi ancestral de Abrão, chamado depois de Abraão. Também vemos em Lucas, no capítulo 3, versículo 23, diz assim: É a genealogia de Cristo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Aí começa a genealogia de Cristo. E no versículo 24 e o 36 diz assim: E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Ou seja, antissemita é aquele que se opõe ao povo que descende de Sem, que vieram os judeus. A linhagem de Sem vem Abraão, da linhagem de Sem a gente vê a genealogia aqui até Jesus Cristo, e chegando até os judeus hoje. Muitos, os palestinos ali, como exemplo, são antissemitas também. Eles são contrários à descendência de Sem, né, ao povo judeu. Esta é a relação do nazismo com a principal característica, o antissemitismo. E antissemita é se opor à descendência de Sem, que foi um dos filhos de Noé, da qual a linhagem vem até Cristo e vem até hoje o povo judeu. Por que se opõe aos descendentes de Sem? Porque o inimigo não quer ver as promessas de Deus se cumprirem. Ele lutou para exterminar o povo que descende de Sem, porque ele sabe que Deus tem uma promessa na descendência de Abraão. E ele se levanta, né,
No Holocausto matou milhões de judeus, mas não conseguiu acabar com todo o povo. E assim ele luta contra a minha e a tua vida, contra a minha e as tuas promessas. Ele se opõe à vontade, à palavra e às promessas de Deus, mas nunca vai vencer. Bem, conclusão, nazismo é pecado. Por quê? Porque a característica principal do nazismo é o antissemitismo, que é a oposição aos descendentes de Sem, aos descendentes de Abraão, ao povo judeu. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se sentir no teu coração, compartilhe com alguém. E se quiser receber mais notificações de novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus.